Olá, meus companheiros queridos da nossa casa querida, Centro Espírita Ivone Pereira, em Rio das Flores. Meus cumprimentos, o meu abraço, o meu afeto a tantos que participaram e participam da minha vida e da minha construção nessa caminhada espiritual aqui na Terra. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós hoje vamos falar como ser fiel aos ideais de amor, partindo da base do Livro dos Espíritos, capítulo 10, que trata da missão e ocupação dos espíritos. Então, como que nós vamos nos guiar nesse caminho? Então, tem outras referências doutrinárias, que é Sinais dos Tempos do livro A Gênese, lá no final, no seu capítulo 8, Missão dos Espíritas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, que são os trabalhadores da última hora. Então nós vamos ver aí as nossas tarefas, partindo do princípio que nós temos as bases, que é de onde vim, o que estou fazendo aqui, né, e para onde vou. Esses são princípios que norteiam esse nosso caminho, porque nós acreditamos na vida depois da vida. Quer dizer, a vida ela não se cessa nunca, as existências é que mudam, a nossa persona, o nosso corpo físico é que muda, nós somos seres milenares, estamos temporariamente ocupando esse corpo e esse espaço nesse momento, e que temos compromissos, ocupações aqui, alguns com missão, mas estamos todos integrados entre o plano do céu, entre aspas, e os planos da terra. Então, as nossas ocupações, nós estamos aqui para tratar dos afazeres, dos trabalhos, do modo de viver, dos ofícios, da profissão, do emprego, da família, tudo isso, todas essas são nossas ocupações, por assim dizer. Mas a missão, ela se reveste de um significado mais sublime, de mais responsabilidade, maior peso, de uma outra significação, né? Porque fala de missionários, se remonta à questão da fé, né? Daqueles pregadores e etc., né? Então, o que seria isso? Uma tarefa a cumprir, uma função temporária. Tem as missões que as pessoas exercem nos governos, fulano veio em missão do Brasil, veio a missão da Inglaterra, etc. Então tem a missão científica, então tem missão para tudo que é jeito, mas nós estamos falando disso tudo, porque o ser integral, ele é um ser social, ele é um ser sociológico, ele é um ser espiritual, é um ser antropológico, então temos todos missão aqui na Terra. E cada um de nós, na verdade, com um conceito religioso, por assim dizer, a gente pensa na questão do dever, do compromisso, e que nós estamos numa tarefa, numa missão que está acima das circunstâncias, é uma tarefa de amor, né? Na verdade, a estrada, a nossa caminhada e quais são os nossos compromissos que assumimos anteriormente, que assumimos agora, e que isso tudo está combinado, ligado, reunido para as atribuições desse ser integral, desse ser espiritual, desse ser que está em permanente conexão com o fluxo divino. Nós acreditamos nisso, nós temos certeza disso. Então, a missão e a ocupação dos espíritos, nós podemos tratar, muitas vezes vamos tratar dos encarnados e dos desencarnados, dessa conjunção, né? Dessa visão
ampla, sistêmica, um sentido filosófico do nosso modo de viver, né? De encarar a vida de acordo com com o nosso progresso intelectual, moral. Todas essas circunstâncias se envolvem. Então, o livro dos Espíritos, lá no capítulo 10, eles falam que nós encarnados, temos muitas ocupações para essa existência. Mas há também que se considerar os que se desencarnaram e que a gente considera os espíritos errantes, que estão também nos seus trabalhos, nas suas ocupações, entre aspas, nas suas missões, de acordo com o seu grau de adiantamento. Então, eles percorrem os mundos, instruindo-se e preparando-se para uma nova encarnação. Então, o que seria essa erraticidade, né? O Kardec fala para nós que é um estado de espíritos errantes, quer dizer, quem não está encarnado. Não é? Então, a erraticidade não é um lugar e também não significa que é um estado absoluto de inferioridade. Há espíritos errantes de muitas classes, salvo os de primeira ordem, que aí são espíritos puros, evoluídos. Então, aqueles que não estão encarnados, que não tendo mais que sofrer a encarnação, esses os puros. Então, eles não podem ser considerados espíritos errantes. Mas os espíritos errantes, eles podem ser felizes ou infelizes, segundo o seu grau de purificação. Nesse estado, o espírito despido do seu véu material, ele reconhece as suas existências anteriores e vão começar a se agregar e se nuclear de acordo com as suas tendências e preferências. Então, os espíritos, eles se unem na erraticidade pelo seu padrão vibratório, pelos seus gostos, pelo seu estágio, pelos seus interesses e por suas programações reencarnatórias. Então, aí a cada um segundo as suas obras, mas não é um lugar, é um estado ou um estágio, um momento pelo qual esse espírito está passando, né? Então, dizem os espíritos no livro dos Espíritos, nesse capítulo, né, que eles todos temos missão a cumprir, tanto no estado errante quanto encarnado. Então, essa é a ocupação. Então, Kardec diz, as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto, seja como homens, ou que são encarregados do progresso da humanidade, dos povos, dos indivíduos, num ciclo de ideias mais ou menos amplo e mais ou menos especial. Eles vêm preparar os caminhos, vêm fazer a promoção da humanidade e velar pela realização de certas coisas. Isso é um conceito de Kardec. Outros mais avançados ocupam-se do progresso, dirigindo acontecimentos, pensamentos, sugerindo assistência aos homens de gênio, concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarregam ou encarnam com missão de progresso. Então nós vamos ver muito proximamente de nós espíritos que vieram, nós consideramos, humildemente consideramos missionários aqui na Terra, né? No seu trabalho. Outros têm missão de tutelar indivíduos, famílias, aglomerações humanas, cidades, povos. Uns se tornam anjos da guarda, outros gênios protetores, outros espíritos familiares. Então, outros vêm para ajudar diretamente nas questões da natureza. Então, espíritos comuns, segundo a doutrina e segundo os postulados do Livro dos Espíritos, segundo a própria Gênese, eles vêm se envolver nos trabalhos dos homens, espíritos comuns. Os impuros e imperfeitos esperam em sofrimentos e angústia, momento que praza a Deus lhes conceder, meios de se adiantar. Então, cada um
segundo as suas condições. A missão dos espíritos encarnados, a gente ressalta que é para instruir os homens, mas também isso envolve o seu próprio progresso e em melhorar as instituições e os meios, por meios diretos e materiais. Às vezes, na maioria das vezes, tem pessoas que estão nas suas atividades e tem algum compromisso, alguma missão, que pode ignorar que tem essa missão. E vem com um objetivo, isso é vago para ele, essa missão vai se desenhando à medida que vai desenvolvendo a sua atividade, fazendo suas escolhas, o envolvimento das circunstâncias, e Deus vai impulsionando através dos seus desígnios para que ele cumpra a sua missão. Então, muitos de nós, certamente, estamos aqui nas nossas missões, né? Então, pensar que uma missão é algo para alguém muito iluminado, tem o tamanho do compromisso, e isso vai fazer diferença entre nós. Mas todos temos as nossas missões. Então, elas restritas, missões restritas aos modos pessoais, por exemplo. Imagina uma assistência aos doentes, aos aflitos, velar pela proteção das pessoas que eles estão lá para aconselhar, não é? Velar pelos bons pensamentos, sugerir bons pensamentos. Há tantos gêneros de missão, quantas espécies de interesse a resguardar no mundo físico e no mundo moral. Reiterando. E aí eu até peguei aqui uns exemplos assim, né? Evidente, né? Kardec, pensar no Chico Xavier, na Madre Teresa de Calcutá, pensar Jesus, primeiramente, né? Pensar no Gandhi. Eu achei um livro aqui que é uma estudiosa chamada Jaqueline Gomes de Jesus. Ela estuda a cultura negra e ela estuda a vida de uma mulher, de uma americana que liberta da escravidão, porque o estado de Nova York foi o primeiro estado a se libertar, e ela era escrava na casa de uma família presbiteriana. E a Sojourner, essa família, ela ouvia os evangelhos nessa casa. Quando ela é liberta, ela assume um compromisso de ver familiares, amigos de outros estados que ainda não eram libertos, e ela começa a congregar as mulheres para fazer essa luta em defesa das liberdades do povo negro escravizado. E a Sojourner Truth é o nome dela. E ela, então, de uma inteligência impressionante, analfabeta, ela decorara os evangelhos. Então, quando ela fazia as reuniões, ela primeiro pregava a paz, pregava a firmeza, e foi uma liderança impressionante, e pregava o amor, pregava o evangelho, e ela dizia: eu não sei ler, não tenho as letras, mas leio muito bem os homens. Muito interessante. Era uma missionária ao seu tempo. Era uma missionária ao seu tempo. E nesses tempos em que precisamos rever, reconhecer que a solidariedade, a contenda está atrapalhando e fazendo muitas cisões, o diálogo é dos missionários, está por conta daqueles que têm missão. Nós pensamos aqui, trouxemos um pensamento que tem a imagem da Madre Teresa, e o Livro dos Espíritos pergunta: o espírito que encarna para cumprir uma missão tem as mesmas apreensões daquele que faz como prova? Aí a espiritualidade responde que as apreensões são diferentes, porque ele traz
o missionário, ele traz uma experiência, uma vivência. Então ele traz uma sabedoria para lidar com isso. Mas ele não está isento das dores e das provas desse mundo ainda cheio de restrições que estamos atravessando essa transição. Vamos pensar, por exemplo, no trabalho do Chico Xavier e da Ivone Pereira, da dona Ivone, da nossa querida, que luta, que vida de restrição, não é? Que vida de renúncia, vida de muitas dores, mas uma vida totalmente missionária e dedicada ao amor, à solidariedade, à fraternidade, à informação sobre o plano espiritual. Eles trouxeram, os dois, né, através da sua literatura, trouxeram muitas informações que clareiam até hoje as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, as orientações doutrinárias. Muito importante esse trabalho deles, mas eles, o que eu quero dizer, que eles não estavam isentos, traziam uma experiência, tinham uma forja para suportar tamanhas dores, tamanhos experimentos nessa vida. Vieram compromissados, comprometidos. Dona Ivone fora suicida em várias vidas anteriores. Então veio com um compromisso imenso de renunciar ao amor das relações, né? O amor homem-mulher, veio especialmente com essa restrição. Então fora testada, sabemos muito bem disso. Outros vêm com vida muito tranquila. Eu vou citar, por exemplo, um fotógrafo muito famoso chamado Sebastião Salgado. Ele trabalhou numa organização internacional de produtores de café, trabalhou no Banco Mundial, e ele, quando decide, morando em Paris, com uma vida, decide que não queria mais ser um economista, uma pessoa do mundo dos negócios, do mercado de capitais. Ele decidiu que o grande amor da vida dele era a fotografia. E aí ele vai para a África, e lá, quando ele foi numa missão desse banco, quando ele lá chega, ele descobre com a sua câmera que ele tinha um gosto, um desejo enorme de revelar ao mundo, trazer à baila discussões com temas de pessoas que estavam alijadas do processo da sociedade, e ele fazia denúncias com as suas fotografias e começou fotografando a África. Fotografou Serra Pelada, naquela época daquela corrida ao ouro, e a vida terrível, dolorosíssima, porque passavam aqueles garimpeiros. E ele foi e se tornou uma pessoa de sucesso com esse seu trabalho. As suas fotos realmente são lindas. Mas há uma outra questão interessante, é que seu pai administrava uma fazenda da família, e quando desencarna ele descobre, ele já não vivia mais no Brasil, e descobre que virou um deserto. Eles foram desmatando e virou um deserto. Daí ele volta com a sua mulher Lélia, na década de 90, e começa a plantar árvore por árvore. Fizeram uma pesquisa, os mananciais no entorno, os vizinhos todos perderam água, porque a fazenda era a distribuidora das águas para os seus vizinhos. Fonte seca. Replantaram, reflorestaram, a Mata Atlântica se recuperou, desenvolveram, até em 98 já era transformada numa reserva particular, seus vizinhos, os mananciais voltaram a se encher. Então, estou falando de uma pessoa comum, não estou falando de religiosidade, mas isso está inserido na vida de um ser humano que vem para a Terra com compromissos, com conexão com o seu próximo, com a natureza,
conexão consigo mesmo, com a paz, com o universo, e eles estão em missão. São bons exemplos, né? São bons exemplos. Nós vamos falar também dos espíritos protetores, né? Porque esses cumprem missão junto de nós, né? Como se fora um pai ou uma mãe junto ao seu filho. Nós todos temos nossos espíritos, nossos protetores, e eles têm essa missão para conosco. Nós ainda temos muita dificuldade de fazermos essas conexões com os amigos que nos orientam. Eles têm um compromisso grande, mas também estamos aqui, às vezes de modo inconsciente, como já fora dito anteriormente, nós acabamos por nos colocarmos a orientar alguém, a iluminar o caminho de alguém, a inspirar alguém. Então todos temos esses compromissos. É muito importante a gente ressaltar. Há uma história sobre o primeiro encontro do Chico Xavier com o Emmanuel. E depois desse encontro vieram aí 451 livros. Mas o Chico é inquirido pelo Emmanuel da seguinte maneira: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Uma missão, né? E ele responde: sim, se os bons espíritos não me desampararem. E aí o Emmanuel responde: para isso você terá que estudar, trabalhar muito, se esforçar no bem com disciplina, disciplina e disciplina. É o nosso, é o roteiro, né, para todos aqueles que entendem qual é o nosso compromisso aqui na Terra e para que estamos aqui. E isso denota a nossa fidelidade aos ideais de amor. Como ser fiel aos ideais de amor? Ser fiel aos ideais de amor não é pensar em realizar grandes coisas, a notoriedade que o mundo, que o mundo das exibições, o mundo da internet, o mundo dos troféus, dos reconhecimentos, do estrelato nos dá. É ter a alegria no serviço. Estamos todos nesse compromisso, como diz a Gênese, para a promoção humana. A nossa fidelidade aos ideais de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, sob a égide do amor, vamos cumprindo a nossa missão. A Dora Encontre, uma escritora espírita que eu há muito tempo acompanho na condição de educadora, então trabalhei alguns livros dela da época no campo leigo, não no campo do espiritismo propriamente. Quando a Dona Ivone desencarnou em 1984, ela escreve um texto, eu acho que é no Correio Espírita, e ela vai dizendo, né, falando da Dona Ivone, dizendo que era uma criatura carinhosa e simples, jamais procurou a sua autopromoção, cumpriu com humildade a missão mediúnica e deixou uma valiosa contribuição para a literatura espírita. Na verdade, os livros de altíssimo nível, sob o ponto de vista literário, raramente alcançado pela maior parte da nossa vastíssima literatura. Então, a Dona Ivone, muito bem assistida, isso que queremos dizer, muito bem assistida pelo seu guia Charles, por Dr. Bezerra de Menezes, por Leon Tolstói, Leon Denis, Camilo Castelo Branco. Vejam o nível, né? Missionária, divulgadora da doutrina, uma vida de muitas restrições, de provas, né? E intuída, acompanhada por espíritos desta estirpe. Tão missionária continua, que não podemos deixar de lembrar
o fenômeno quanto ao surgimento da Casa Espírita, do Centro Espírita Ivone Pereira em Rio das Flores. Dona Diva há poucos gravou um áudio, um vídeo sobre essa história. Essa história é velha e antiga, sobre a carta do Hugo Emanuel Vaz de Lacerda, endereçada ao Centro Espírita Ivone Pereira, lá na rua principal da avenida principal de Rio das Flores, mas endereçada a mim, eu, Ângela Borba Salles Rangel, que não acreditava em absoluto na comunicabilidade dos espíritos. E Dona Ivone, o que eu quero contar é que o seu compromisso continua e que o Hugo, que pensava em se suicidar, e ela o demovera desse intento, se materializando na sua frente. Ele a viu, descreveu-a fisicamente, e dizendo das energias, da sensação que ele tinha quando ela lhe punha a mão à cabeça, da sensação de paz que ele sentia, e ela o demoveu da ideia e orienta-o para que escreva para nós, para ter essa ajuda para ele voltar para a sua terra natal. Então, o compromisso do espírito é permanente. A grande causa é o amor e a vida. Ela é uma missionária da vida, uma missionária da luz, como está lá no livro André Luiz, mas era uma missionária da vida. E a qualquer preço vamos defender a vida. Ela nos é dada como uma grande oportunidade, porque nós sabemos que nós viemos aqui para cumprir os nossos compromissos, amar, servir e progredir. E pergunta Kardec aos espíritos: só há espíritos elevados no cumprimento de missões? Eles respondem: a importância das missões está em relação à capacidade e à elevação do espírito. A mesma missão pode ser pedida por muitos? Pode, mas a espiritualidade, são muitos os candidatos, mas nem todos os pedidos vão ser aceitos, obviamente. Então, o Leon Denis diz para nós: tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Todos estamos para cumprir esses desígnios. Cada um tem sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. É isso. Cada um de nós pode ser útil em algum sentido. Nesses tempos, estamos nos reunindo, a nossa Casa Espírita, aqui no Rio de Janeiro. Ela se chama Seara Fraterna. Nós nos reunimos todas as quartas-feiras, fazemos um estudo, é uma grande confraria, é uma grande alegria, é um grande aprendizado, e nós, por conta desses tempos que estamos vivendo, fazemos os minutos finais, muitas orações. Cada um de nós somos 12, são 12 preces endereçadas à saúde da sociedade, à saúde mental, à saúde espiritual, ao amor, à coragem para todos os trabalhadores que estão expostos a essa pandemia, aos especiais trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham nos serviços complementares da saúde, que são tão importantes quanto, desde o segurança, desde aqueles que fazem a higiene do ambiente, desde os radiologistas, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, todos eles envolvidos nesses trabalhos. A importância de nós nos reconhecermos gratos a todos esses. Pedir por todos que partiram para o plano espiritual, para que sejam bem acolhidos e recebidos. Rogar pelos que ficam, por terem coragem, para que possam ser dirimidas as suas dores, ser agasalhado pelo amor, que as vibrações que nós emanamos possam alcançar a toda a humanidade. Não é uma presunção, é um pequeno exemplo, e a gente sempre fala. Eu tenho um companheiro
do grupo que diz assim: vamos juntar o nosso pequeno balão de luz a tantos outros que estão irmanados por todas as religiões para alcançar aos corações que sofrem, aos necessitados, aos enclausurados, tanto por suas depressões como as grades materiais. Então, vamos fechar parênteses, para ver como cada um tem missão no mundo e pode ser útil em algum sentido. É disso que a gente está falando. Então, todos podemos. E aí, como é que nós vamos achar e reconhecer que um homem, que um ser, um homem, uma mulher, um ser, tem a missão aqui na Terra? E os Espíritos dizem para Kardec: pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso que faz para realizar, para que os seus semelhantes realizem, né, pela inspiração, né, pelo que faz as pessoas progredirem, realizarem, inspirarem. Há certo tempo, um espírito de um cientista estivemos em diálogo com ele na nossa reunião mediúnica, e ele dizia: eu acho essa sua religião estranhíssima, eu nunca acreditei em Deus. Eu acho estranhíssima porque eu fui um homem muito comprometido com a ética e com o bem-estar da sociedade. Por que eu estou nesse lugar tão simples? Esse lugar que não me acrescenta em absoluto nada. Tá bom, eu não acreditava que a vida continuava. Continua, e eu vou ficar aqui no meio dessas pessoas singulares, que não tem nada para me acrescentar? E ele dizia: eu fui um cientista, meu projeto ficou pela metade, minha missão na Terra foi interrompida. Que Deus é esse seu aí, que me tira justamente no momento que eu estava quase chegando à conclusão da descoberta? Meus alunos ficaram à deriva. E aí eu me senti por um minuto, uma fração de segundo, eu pedi: Jesus, eu sempre peço a Dona Ivone para ela me inspirar. E aí eu pedi, né? E aí a inspiração veio dizendo o seguinte: meu querido, o primeiro momento é para o senhor entender que a vida continua, mas há um segundo. Eu não sei nada da sua ciência, mas nós estamos aqui aprendendo que a vida continua e que no plano onde o senhor está e irá, tem os ambientes de ciência. Mas para isso, como eu não conheço as leis que regem a sua pesquisa, o senhor não conhece as leis que regem o ambiente onde o senhor se encontra. Então, esse primeiro momento é que nós vamos encaminhar o senhor para um ambiente onde o senhor poderá estudar as leis que regem este plano para o qual o senhor se dirigiu. Seu trabalho não está interrompido. Nesse momento vai se adaptar a esse tempo, entender as leis que regem esse ambiente, e quando estiver pleno desse conhecimento, poderá retornar para inspirar, intuir os seus alunos para eles concluírem a sua pesquisa. E ele diz: mas isso é possível? É possível. Muitos dos nossos instrutores vêm nos orientar dizendo que é possível. E aí a espiritualidade o encaminha para um ambiente de estudos, tipo uma biblioteca ou coisa parecida, porque nós temos as nossas limitações, né, para entender isso. Mas vejam bem, o que é que sempre a espiritualidade está mostrando que estamos em permanente conexão. Temos muitos compromissos, muitas missões, muitas tarefas, não é? Muitos trabalhos a realizar, né? Muitas ocupações, temos muitas ocupações. Então, vamos seguir em frente. Outra pergunta que é muito importante e está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu trouxe para também pensarmos um pouco, é que ninguém sendo perfeito, então não somos,
não segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo. Por que a gente está falando disso? Imagina, alguém em missão vai fazer repreensão? Vai fazer, porque a orientação é essa. E a espiritualidade diz lá nesse capítulo, bem-aventurados os misericordiosos. E o Espírito diz que o Espírito é do... Eu vou lembrar depois. Ele diz o seguinte, no capítulo 10, que nós precisamos... Aquele que tem moderação, né, tem intenção de ser útil, ele tem esse dever. Né? Não é para desqualificar. Quando nós nos deparamos com isso, é missão também. Então, nós estamos num momento, imagina, vou pensar na condição de professora. Quando nós dizemos para o aluno que ele precisa melhorar uma performance, não é para desqualificar o trabalho que ele fez, não é para desrespeitar a performance dele, é para estimular para que ele possa melhorar. E essa é a nossa missão, esse é o nosso compromisso. É o Espírito de São Luís que fala que nós temos esse compromisso, não para desqualificar, mas com a intenção útil, né? Não é censura por maldade, é o que graça nesse momento nas nossas relações sociais e interpessoais. Nós temos compromisso. Quem tem serenidade e sabedoria, sim, sim, não, não. Esse também é um preceito para que se mantenha fiel aos ideais de amor. Não podemos permitir que por um excesso de ego, um destempero, que isso possa fazer coro diante do amor, da responsabilidade e do compromisso que temos uns com os outros. Isso é muito importante. Outra pergunta é o seguinte, que o Espírito faz, o São Luís. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Isso falando desses compromissos que temos, porque somos colocados em determinadas circunstâncias difíceis, né? E aí o São Luís responde para Kardec: se as imperfeições de uma pessoa prejudicam nós não vamos divulgar, porque isso é uma irresponsabilidade, é livre-arbítrio dessa pessoa. Agora, se prejudica a coletividade, é importante, né, que muitas pessoas seriam enganadas e vítimas. Então, há esse compromisso, essa missão, né, de balancear as vantagens e desvantagens e de que possamos nos posicionar, né, para fazer frear, como se diz no direito, né, para fazer frear essa atitude malfazeja e que venha prejudicar a coletividade. Evidente que também temos outros compromissos nas nossas relações. Alguém agredindo uma avó, uma mãe, um filho, uma esposa, do nosso lado, existe lei para isso. Vamos chamar as pessoas competentes para acudir e socorrer contra essa violência, não é? Então, há meios na sociedade de se fazer esses controles e que a gente não se omita, porque é diferente. Muito bem. Dizem ainda os espíritos, Chico diz uma coisa incrível sobre as ocupações e as missões dos espíritos. Ele diz o seguinte: o que eu penso ser mais importante é poder sair dessa existência melhor que o momento que entrei. E o tempo todo cumprindo a missão do serviço no bem, no amor, não é? Servindo as mães, acolhendo os espíritos, atendendo os desvalidos e os privados de toda assistência para seu corpo físico, para o corpo espiritual e para a sua trajetória moral enquanto ser encarnado. Era de uma solicitude, de uma disponibilidade, mesmo já doente,
saía da cama para receber os espíritos, escrever cartas. Há muitos relatos, muitas pessoas que o conheceram pessoalmente, assistiram e presenciaram a sua trajetória de serviço, de solicitude e fidelidade aos ideais de amor. Então, essa fidelidade ao ideal, dizem os Espíritos para nós, que qualquer realização edificante que enriquece o mundo, tornando mais belo, mais digno de ser vivido, foram vencidos por impedimentos imensos. Então, cumprir a missão, muitas vezes, vamos passar por restrições, vamos passar por impedimentos. Mas essa não deve ser a desculpa daqueles que são fiéis ao ideal. O fiel ao ideal tem um perfil, né? Qual é o objetivo dele? Fomentar o bem, a beleza, a harmonia, o progresso e o amor. Tem vigor porque tem uma energia indispensável para a sua vitória. A humanidade jamais esteve destituída de homens e mulheres que inspiram esses ideais de engrandecimento. Então, por isso, por encontrar esses homens e mulheres, muita gente é consolada, muita gente é erguida, muito refugiado é amparado, né? Muitas pessoas abandonadas estão sendo amparadas, muitas mãos estendidas, mas ainda precisamos mais e mais estender as nossas mãos. A Gênese diz para nós que nós, como humanidade, somos um corpo. Então, cada um de nós é uma célula desse corpo. Para esse corpo se manter saudável, é preciso que nós, células desse corpo, nos cuidemos para contribuir com a harmonia desse corpo. Portanto, a Gênese diz para nós que nós realizamos muitos progressos, incontáveis progressos no campo da inteligência, da ciência, das artes, do conhecimento, né? Mas resta-nos imenso progresso a realizar ainda, e que precisamos estabelecer de modo urgente, ouvindo os chamados dos trabalhadores dos ideais do amor, das literaturas que os missionários deixaram para nós, que o grande missionário revolucionou o mundo e o planeta, Jesus. Nós ainda estamos aquém desses chamados, né? Desse chamado para esse progresso propriamente. A fraternidade, a solidariedade, o bem-estar social, a paz, a caridade precisa reinar entre nós. Esse é o chamado para que possamos passar para o plano da regeneração. Nós estamos a serviço desse nosso progresso primariamente do nosso progresso pessoal. Viemos, cada um recebeu os talentos com os quais vai poder desenvolver. Nós recebemos um talento que não vamos enterrar, porque quem recebeu esse talento é para cuidar de si, do seu progresso, do seu autoconhecimento, da sua percepção de espírito milenar, que tem a missão de evoluir, tem a missão de tratar da sua vida, da sua caminhada, da sua trajetória, sendo fiel aos ideais de amor a si, ao próximo e a Deus. Aquele que recebeu os 2 talentos, que vai fazer multiplicar, ele vai trabalhar com o seu progresso e o progresso dos seus consanguíneos, do seu entorno, dos seus familiares, dos seus afins. Aquele que recebeu os 5 tem missão maior ainda, vai tratar de si, dos seus familiares e vai tratar da coletividade, sempre fiel aos ideais de amor. Portanto, temos compromissos de amor entre nós,
que possamos, sob a égide do Mestre Jesus, sobre a orientação dos trabalhadores e orientadores do nosso planeta Terra, os orientadores e fortificadores dos ideais de amor sobre o Brasil, sobre o nosso estado, sobre as nossas cidades, sobre a nossa casa, os nossos guias espirituais, que possamos, com a alegria de sempre, servir e termos consciência de nossa missão e compromisso aqui na Terra. Que a Dona Ivone, a minha gratidão por sua missão em me mostrar que a vida continua, que podemos dialogar com o plano superior, que podemos dialogar com o plano espiritual, que podemos amar, que podemos ser gratos, que podemos abençoar e sermos abençoados, sempre fiéis aos ideais de amor. Muita paz a todos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir-se um dia a vossa santíssima imagem.